Hoje a nossa convidada é a Luana. Lorene. Ah, tá, é a Lorena, claro, a Luana tá aí, a Luana já foi. A Luana já foi semana Lorena! passada, retrasada. Então, Luana, Lorena, tu fala uns 20, 30 minutos e aí depois a gente abre para as conversas. Eu acho que eu vou explicar um pouquinho, porque eu tô vendo que tem gente nova aqui. Então, essa conversa, ela tem o intuito da gente conseguir criar a nossa metodologia de pesquisa, intitulada Caminhografia Urbana, que une a cartografia de Deleuze e as caminhadas que a gente faz enquanto pesquisa. Então, a Lorena vai apresentar, acho que, o trabalho dela. E aí, acho que tu pode te apresentar, né, Lorena? Porque nada muito formal. Tá contigo, Tá Lorena. bem. Gente, muito bom estar com vocês aqui nessa tarde muito especial, né, que ontem a gente passou por um dia histórico, né, no nosso país. Agradecer muito aqui a presença de todos vocês, principalmente ao Edu e a todo o grupo de pesquisa, né, pelo convite. É sempre um prazer, assim, né, estar junto de vocês aqui e discutir temas, assim, tão importantes, né, para a pesquisa, tanto como profissionais, como estudantes e como nosso corpo, né, como um todo pesquisador. Eu vou pedir a ajuda da Paula para até me ajudar a controlar o tempo aqui, que eu vou apresentar, porque assim, eu tenho mania de falar um pouquinho muito, sabe, gente? E aí, Lorena, Paula, se você vai me passar, tá controlando. tranquilo, tá? Não, beleza, mas eu não quero falar muito assim para não me antecipar. Espero que todos vocês gostem e eu quero mais é conversar, né? Porque eu acho que essa proposta aqui do Edu e do grupo é exatamente isso, né? A gente conversar um pouquinho sobre esse conceito e um pouquinho, né, o que cada pesquisador, pesquisadora já se aventurou, né? Eu vou compartilhar minha tela aqui, só um minutinho. Paula, tu me avisa se vocês já estão vendo, por favor. Sim, estamos vendo. Eu vou colocar em tela cheia. Tá, tudo certinho? Tá, tudo certo. Ótimo, então vamos lá. Gente, prazer, eu acho que antes de falar de mim, assim, eu já vou introduzir algumas coisas por aqui. Então, hoje, né, no ano de 2022, o Edu e todo o grupo propôs as conversas sobre caminhografia urbana, né, acho que é um termo que ele nasceu muito nesse conjunto do grupo, né, Cidade Mais Contemporaneidade, da FAURB, da Universidade Federal de Pelotas, e aí eu trago a primeira foto que eu acho que representa muito esse trajeto que eu vou trazer, né, que eu vou comentar com vocês hoje, que é sobre a fronteira, né, que é a cidade de fronteira que eu trabalho, né, que trabalhei desde a graduação, mestrado e agora no doutorado, e aí eu trago uma foto, né, de algumas formigas carregando ali suas folhinhas, trabalhadoras formigas, e a gente colocou numa viagem que a gente fez para a fronteira, esse papelzinho escrito, né, na fronteira e as formigas trabalhando dentro dessa espessura, que é a fronteira, né. E aí eu trago uma primeira citação, que é do Latour, que infelizmente há poucos dias, né, faleceu, e é um filósofo francês muito instigante, que tenho debruçado nele, né, então, no livro Reagregando Social, né, do ano de 2012, que foi a tradução em português, ele cita, né, que é necessário a gente permanecer tão míope quanto uma formiga, ant, e aí o ant, ele vem, né, do Actor Network Theory, que vem falar da teoria Torrede, né, então ele faz uma brincadeira entre a sigla e também, que é o mesmo significado de formiga em inglês, para desconstruir, então, cuidadosamente o que o social usualmente significa. E esse social é muito interessante porque o Latour, ele discorda um pouco da visão da sociologia do social que o Durkheim vai trazer, para ele propor a sociologia das associações, né, que é uma parte fundamental da teoria Torrede. Então, ele segue, né, que é necessário viajar a pé e ater-se a decisão de não aceitar carona de nenhum veículo mais rápido. Ou então, devemos virar-nos num ângulo reto, deixar as rodovias, né, e optar por caminhar através de uma minúscula vereda não muito mais larga que uma trilha de burros. Então, acho que esse trecho casa muito com esse conceito de caminhografia urbana, porque aqui ele está falando dessa questão do viajar a pé, né, então, desse caminho traçado pelo corpo, nessa travessia a pé mesmo, nessa decisão de não aceitar essa velocidade,
contra um pouco essa velocidade e se ater ao tempo, né, a um tempo mais lento. Então, eu trago essa citação, que vem, acho que depois, durante a minha apresentação, ela vai casar com o que eu vou trazer para vocês do meu percurso, e a formiga, que vai estar sempre junto com a gente, traçando esses caminhos. Então, me apresentando agora, né, eu sou Lorena Maia Rezende, coloquei algumas fotos minhas na fronteira, então estou bem arraigada com esse território. Eu sou pesquisadora, arquiteta e urbanista formada pela UFPEL, mestra também em arquitetura e urbanismo pela UFPEL, orientanda do professor Edu, e doutoranda agora no PROARC, na UFRJ, sob orientação da professora Vera Tangari e co-orientada pelo professor Paulo Afonso. E, na verdade, eu sou mineira, né, mas fui para o Rio Grande do Sul fazer, então, a graduação, e aí hoje eu me encontro entre Minas e Rio de Janeiro. Então, a minha experiência em arquitetura e urbanismo, com ênfase, então, na cidade de fronteira, planejamento urbano e projeto. E aí eu tenho esse vínculo com o grupo do LabUrb e também agora o CEL, o Sistema de Espaços Livres do Rio de Janeiro, da UFRJ. Aí eu trago, então, aqui as travessias, né? E aí como o Edu me convidou, eu falei assim, eu tenho que falar um pouquinho desse meu percurso, até para entender como é que eu fui parar nessa fronteira, né? Então, aqui em 1992, né, até já mostrando a minha idade aqui, eu nasci na cidade do interior de Minas, uma cidade de 15 mil habitantes, uma cidade pequena. Depois, né, eu coloquei aqui, tracei como o lar, a casa, né? Depois eu me mudei para BH para fazer mais alguns estudos no ensino médio e passei no vestibular, né, na época ainda do Enem, para Pelotas e fui, né, me aventurei, porque é uma distância muito longe, enfim. E aí, nesse tempo, em 2010, eu comecei a minha graduação aí na FAURB. Num terço da graduação, eu fui fazer um intercâmbio, o Ciências Sem Fronteiras, para Lisboa, em Portugal, né? Então, uma outra travessia. E eu acho que aí, na volta, né, quando eu voltei de Lisboa, que eu conheci o Edu, eu acho que ele vai lembrar disso, na rodoviária, ainda voltando, e aí que eu me aproximei da fronteira, né, porque o Edu já tinha alguns estudos, o LabUrb, e aí depois esses vários pontinhos pequenininhos aqui são as cidades gêmeas de fronteira, que depois que eu fui lá, me apaixonei, e até hoje eu trabalho sobre elas, né. Mas eu acho importante falar sobre esse meu trajeto, tanto nacionalmente como internacionalmente, porque foi aqui que eu comecei a observar meu olhar estrangeiro. E isso me tocou, assim, de uma forma, tanto positivamente como também coisas negativas, né? Desse fascínio por conhecer o outro, de receber a diferença, mas, ao mesmo tempo, como a gente lida com ela, né? Então, a fronteira, eu acho que é exatamente isso, né? Ela vem me mostrar que ela não é uma linha, não é um limite, ela é uma espessura, uma zona de acolhimento. E ela me acolheu muito bem, e até hoje eu tenho muita curiosidade por ela, por isso que eu sigo, né, nessa fronteira. Então, tirei algumas fotos dessas cidades, assim, para a gente ver suas semelhanças, diferenças. Aqui é uma demonstração da cidade de Quaraí, no Brasil, e Artigas, Uruguai, né, são 6 cidades gêmeas, eu peguei uma, né, que é simbolizada, essa fronteira dividida por um rio, ou unida. E aí agora eu estou nesse processo no Rio de Janeiro, no doutorado, mas trabalhando com essas cidades de fronteira, né. Então, eu estou sempre nesse percurso caminhante, né? Então, acho legal trazer isso para conhecer um pouquinho, né? Como é que eu me aproximei disso. Então, eu vou trazer para vocês aqui o total de 7 projetos, falar bem rapidamente, né? Que eu acho que atravessam esse conceito de caminhografia urbana. Então, o primeiro, em 2014, foi o projeto Paraformal na Fronteira, de 2014 a 2016. Depois o ateliê da FAURB, ainda na graduação à Fresta, que eu trabalhei. Já no mestrado eu fiz 2 disciplinas que trabalharam com isso, antropologia urbana e explorações urbanas. E aí depois teve o projeto de pesquisa Travessias na Fronteira, por fim a dissertação sobre essas travessias, e o doutorado, então, que está em andamento, Paisagem de Fronteira. Então vamos começar aqui sobre o projeto Paraformal. Esse projeto, que foi o primeiro projeto que eu fiz de pesquisa na fronteira, que eu tive meu primeiro contato, né, a Luana até apresentou muito bem também, né, e aí a gente teve uma primeira aproximação no centro, que foi o Paraformal no centro da cidade de Pelotas e de Rio Grande, mas o que ficou mais forte para mim foi quando a gente fez essa viagem, né, por todas essas cidades, vocês estão observando aqui, saímos de Pelotas, fizemos todas as 6 cidades gêmeas nesse grupo de diversos estudantes de arquitetura, geografia, letras, cinema, enfim,
turismo, então é muito interessante que era uma caminhada coletiva, então tem algumas fotos minha com o Edu aqui, a gente percorrendo essas cidades para entender esse conceito dessas cenas do paraformal, né, que é um conceito que vem de uns argentinos do grupo GPA, e eles falam que o paraformal que está entre, né, o formal e o informal na cidade. A gente entendeu o que escapa do planejamento urbano, quem são esses atores que estão apropriando dessas cidades, de que forma. E aí a gente fez esse percurso caminhante nessas cidades, fazendo diário de bordo, fotografias, e aí aqui a gente tem alguns resultados, a gente tem um site em que a gente mapeou esses paraformais, aqui é um exemplo da cidade de Chuí, né, Brasil e Uruguai. Então, nessa linha, né, a gente descobriu vários paraformais, ou seja, a gente achou trailers de ambulantes para ciclos, então a gente teve demonstrações artísticas, né, de pessoal na rua cantando também, que é considerado paraformal no campo das artes. A gente chegou num conceito de paraformal no formal, então a gente entendeu que era uma continuação, né, porque isso no Chuí é muito nítido, né, as lojas colocam os manequins na calçada, então eles se apropriam da calçada, no caso de um paraformal comercial, né, então aqui tem algumas fotos, e a gente foi fazendo esse registro de cada uma delas pela fronteira. E outros trabalhos, né, que a gente foi produzindo, então essas foram algumas pranchas que a gente produziu, e já quero sinalizar para vocês que essa minha apresentação da caminhografia urbana vem muito daquela minha pergunta que eu questionei a Lu, e a gente conversou na última, né, no último episódio aqui, que foi sobre a inscrição, né, então sobre o caminhar e o cartografar. Então, a caminhografia, ela sempre tem 3 tempos, né, que é o antes dessa viagem, desse percurso, o durante, que é o percurso da caminhada em si, o ato da experiência, e o depois, que é a inscrição, né, que é essa inscrição tanto no corpo, na memória, como também em trabalhos. E como somos muitos aqui arquitetas e arquitetos urbanistas, a gente, né, trabalha muito, né, com a materialidade e com essa... Não gosto de usar o termo representação, mas talvez uma apresentação, né, uma exibição do que foi esse relato de viagem, né. Então, aqui eu vou mostrar para vocês alguns exemplos de como isso foi sendo usado. Então, aqui algumas pranchas, tinha de todas as cidades, né, mas aí a gente conseguiu identificar, né, o lugar, o corpo, o equipamento desse paraformal, estudar um pouquinho quais são essas materialidades, o que esse corpo está falando e se expressando. Isso, novamente, casa muito bem com a teoria Torrede, né, dessa teoria do Latour que vem falar dos humanos e também dos não humanos, que eles são muito importantes. Então, aqui o equipamento, ele faz toda a diferença, né, ele faz a gente fazer coisas também. Então, eu acho que o Latour, ele vem agora, depois de tudo isso, mas eu acho que ele casa muito bem com esse termo, esse conceito. Depois, aqui na graduação, ainda em 2016, a gente teve a aula de ateliê urbano, que a Luana era aluna, né, do mestrado, ela participou como professora na aula, junto com o Edu, e aí eles nos propuseram ir na colônia Z3, que é um bairro em Pelotas, uma colônia de pescadores, e através da caminhada, a gente tentar identificar, né, perceber algum lugar, alguma ambiência em que o que a gente entendia daquele ambiente, o que a gente poderia propor também, se propor ou não, né, era uma disciplina muito aberta de processo. E foi muito interessante. Então, aqui tem fotografias que eu tirei desse lugar, o que me afetou mais, eu chamei de a fresta, assim, porque era muito interessante, eu não entendia que a maioria de quase todas as casas desses pescadores, a frente da casa dava para a rua e as costas para a lagoa. E eu falava, gente, mas imagina, se eu morasse num lugar desse, é óbvio que eu queria estar perto da lagoa, enxergar a lagoa, né, a frente da minha casa para a lagoa. E não, e ali eles têm outro entendimento, a lagoa para eles é trabalho, né, eles são pescadores. Então, assim, o caminhar nessa cidade que era tão, assim, tranquila, né, ver também os problemas, as deficiências urbanas, mas também a vida naquele lugar foi uma experiência muito interessante, né, então, a gente fez todo esse percurso em grupo, em turma, e depois o Edu e a Lu foi, né, instigando a gente, né, em questões, em desafios, como é que a gente lê esse lugar, e aí eu fiz algumas propostas, né, trazendo heterogêneos, então eu trouxe a dança, que foi algo muito forte ali do movimento do vento, as árvores, era um lugar muito silencioso, mas assim, todos os objetos se movimentavam, né, e aí eu fiz a criação de alguns croquis, até chegar num protótipo, né, de um deck, que eu achei que seria muito interessante. Então, para vocês verem que na graduação, a caminhografia urbana, eu acho que é um processo muito importante também, né,
não só na fase de pesquisa, né, igual agora mestrado, doutorado, mas a graduação também, ela faz a gente despertar, né, nesse conhecer e imergir no território. Aí depois, no mestrado, eu fiz uma disciplina que chama Antropologia Urbana no curso de Antropologia da UFPEL, e foi uma disciplina interessantíssima, assim, porque eu me aproximei muito da metodologia da etnografia, né? Nesse caso, a gente tinha o desafio de fazer uma observação participante na cidade, e o meu tema, que foi mais ou menos um sorteio ali na turma, foi o cemitério, né? Cemitério Ecumênico São Francisco de Paula, em Pelotas, fica ali na Duque de Caxias. E eu fiquei um pouco chocada, porque eu tinha alguns receios com o cemitério, eu falava, meu Deus, vou para o cemitério sozinha, caminhar no cemitério, era algo que me despertava muita coisa. Mas topei o desafio e falei, não, vamos caminhar por ali e entender um pouquinho uma estrutura que é urbana também, né, a Cidade dos Mortos. E essa foi uma caminhada muito interessante, eu acho que foi até engraçado que a Valentina, que é uma amiga nossa do grupo de pesquisa, assim, semana passada mandou um e-mail dizendo assim, Lorena, lembra aquela sua observação flutuante do cemitério? Então, a professora citou seu nome e tal, a gente conversou sobre isso, e aí que eu lembrei, né, desse projeto, por isso que eu estou trazendo aqui. Muito interessante, né, essas coisas inesperadas, que eu nem lembrava muito dela, né, e aí eu trouxe. E aí eu trago aqui um trechinho dessa minha observação flutuante, né, o que eu escrevo durante essa caminhada. E aí eu vou ler aqui rapidinho. Falo da cidade dos mortos, daqueles que fazem presentes na ausência. Narro sobre a paisagem do cemitério, lugar da saudade, do místico, do sagrado, do estranhamento ou do fascínio. O dia estava nublado. Em alguns momentos caiu uma garoa fina, temperatura abafada e sem nenhuma brisa. Silêncio ensurdecedor. A experiência foi dramática no começo, a empolgante e instigante no final. A regra mais enfática nos informada pela administração foi: nada de fotografias. Desobedeci. E é isso, assim, aí eu tirei algumas fotografias escondidas, assim, essa arte de desobediência, o educador, o Moacir Gadotti, né, ele fala muito sobre isso, assim, da importância também da gente desobedecer, em alguns momentos, claro, mas, assim, para a gente estar aberto à criação, né. Então, essa minha caminhada, esse meu percurso dentro do cemitério, me fez perceber coisas muito interessantes que eu nunca tinha parado para notar. E volto de novo a falar desse tempo lento, né, da caminhada, do passo, de ouvir, de prestar atenção no clima. Então, para ver como os atores não humanos, ou actantes não humanos, estão também influenciando a todo tempo. E aí, depois disso, agora no doutorado, foi interessante que era durante a pandemia, não podia sair de casa, e a professora Vera, ela sugeriu que a gente pegasse alguma experiência que a gente teve na cidade e fizesse uma análise disso. E aí eu resgatei, né, essa minha caminhada no cemitério e fiz uma análise sobre o cemitério em si, né, então com plantas, aí eu volto de novo, né, um pouquinho dessa arquitetura para me ajudar também a entender esse território, né, conseguir expressar tudo que eu senti ali, embora até muitos autores digam que a experiência, talvez, ela é impossível de ser completamente, né, expressada ou narrada, mas, enfim, tentar repassar isso, né, de alguma forma. E aí eu trago outras apropriações, por exemplo, Morte e Vida Severina, né, do João Cabral de Melo Neto, que não é cova grande, é cova medida. E aqui eu estava na época da pandemia, em que a gente estava, infelizmente, tendo o maior número de mortos. Então, assim, eu já estava... Nosso sentimento nessa escrita é totalmente diferente daquele, né, do ano ali de 2016, que estava caminhando para o cemitério com outro olhar, né? Mas é legal resgatar isso. Então, eu faço alguns... os croquis que eu tinha feito, eu resgatei, coloquei aqui na prancha e consegui identificar cada cantinho o que eu sentia, né? E eu classifiquei, por exemplo, o edifício, né? Porque o cemitério, né? O princípio dele é um edifício com as gavetas. Isso, para mim, era... Em Minas, eu nunca tinha visto na minha cidade, né? Então, era muito curioso. Aí eu chamei ele de edifício. Aí, no outro setor do cemitério, que isso vão os tempos, né? O Anderson fez uma pesquisa sobre o cemitério de lá incrível. Então, essa outra parte, né? Essa outra unidade de paisagem, eu chamei de sobrado, que é aquelas gavetas menores. O outro lado eu chamei de casa, que são as esculturas. Depois tinha a parte dos alemães, dos judeus, que eu não podia entrar e eu só vi de fora.
a parte do rés de chão, que são aquelas que estavam muito mais degradadas, né, precisando de manutenção e tinham um abandono enorme. Então, eu fui construindo, né, a partir dessa minha caminhada, eu voltei os meus croquis, voltei todo esse texto, e depois reapropriei também com o que estava acontecendo no momento, né. Então, falar que não é cova grande, é cova medida, né, quem tem direito de morrer, quem não tem, como é que funcionou essa questão do vírus, como é que isso impactou a gente, enfim. Então, conversei com o coveiro também, então, nessas caminhadas é muito importante o imprevisível, né? Então, a conversa com ele foi interessantíssima, e aí eu trago um pouquinho sobre esses percursos. Depois, uma outra disciplina ainda no mestrado, Explorações Urbanas, foi uma disciplina, né, com esse nome, Explorações Urbanas, Errar no Limiar, ofertada pela professora aí da FAURB, a Emanuele de Felice, né, que ela tem uma aproximação com o Carrere, foi aluna dele, estudou muito sobre a caminhada, e essa disciplina dela se propôs a investigar a cidade, né, e seus territórios através dessa imersão. Então, novamente com um grupo coletivo, a do cemitério, né, eu estava somente com um colega, mas a gente se separou lá dentro, então foi sozinha, e essa foi uma caminhada coletiva. Então, a gente teve uma interação direta, prática, nesse cotidiano das frestas e descontinuidades da cidade. Então, a gente não ia para os lugares turísticos, a gente andava sempre pela borda, né? E eu conheci Pelotas, eu acho, muito nessas explorações urbanas, né? E aí, a gente, durante, né, esses percursos, a gente foi relatando experiências através de cartografias, ensaios, colagens, aliando teorias, urbanismo, tudo isso. Então, eu junto com a Carol Ritter, né, que foi uma colega que escreveu junto comigo, a gente criou esse mapa mostrando os pontos dessas caminhadas durante as aulas. Então, eu representei aqui o ponto de conexão com a cidade, né, onde a gente se entende, é o Canal São Gonçalo, e os trajetos que a gente foi fazendo. A diferença de cores são os dias, né, então a gente teve 4 percursos, né, e aí diferentes, e eu fui dando nome para o que mais me tocou durante essas caminhadas. E aí, durante as caminhadas, a Manu, ela propunha também a gente fazer algumas apropriações, então choveu, e a gente tinha todo esse plástico que a gente foi andando com ele, todo mundo na rua, né, se afetava, de certa forma, com a nossa presença, porque não é comum. Essa senhora que nos acolheu na casa dela, então, coisas inesperadas, a gente gostou do prédio, ela entrou, convidou para tomar café, então, o grupo inteiro, né, e aí, eu e Carol, a gente escreveu esse trechinho, que eu vou ler um pouquinho. Fomos um grupo que caminhava. Isto já não é usual na cidade. Nada de diferente podíamos ter, mas quem nos via, nos olhava realmente. Tentamos, ao escrever este mapa, entender um pouco do que nos aconteceu durante as caminhadas. E nessa hora de se escolher um dos pontos a serem abordados aqui, percebemos que fomos caminhantes bastante críticos, né? E aí eu faço uma ressalva, né, com situacionistas, a caminhada, a deriva que eles propunham, realmente era um olhar bem crítico ao urbano e a como estava tendo toda essa configuração urbana, né, de desestruturação, de modificação do urbano. Então, a gente tem uma citação do Carrere que eu acho muito importante, que ele fala: haja então desvios, mudanças de rumos, paradas para falar com o dono da casa, que naquele momento, já curioso, convidou-o para entrar e tomar um café. Então, foi exatamente o que essa senhora nos fez, assim, está aberto a isso também, né, não tem um trajeto tão rígido, né, está aberto a essas modificações. E aí, a gente fazendo caminhadas, como vocês veem, pela borda da cidade, novos empreendimentos, onde eles terminavam, aqui no caso do Parque Una, dentro do shopping vendados, então a Manu fazia também algumas brincadeiras com a gente, né, de vendar os olhos, de entender como é que é esse espaço, né, com outros sentidos. Nas periferias, o que a gente encontrou também, né, então a gente se identificou como grupo de caminhantes com uma resistência na cidade. E aí a gente fez algumas colagens também, né, para entender que esse lugar que afeta é também afetado com a nossa presença, né. Então a gente teve sensação de medo, insegurança, repúdio, mas também pensando que com uma caminhada coletiva a gente ganhou coragem para estar nesses lugares. Então, sozinha, provavelmente, eu não, né, entraria em alguns desses lugares. Então, não quero, nossa, já estou passando muito aqui do tempo, vou andar mais um pouquinho. O projeto Travessias na Fronteira, que foi um projeto, então, do grupo, em que a gente voltou para a fronteira, só que aí com uma outra intenção, né? Então, a gente queria atravessar essa linha de fronteira, Brasil-Uruguai, para investigar o uso do espaço público na linha de fronteira. Então,
Novamente, a gente teve outros viajantes conosco, viajamos durante 12 dias, né, quase 2 dias em cada uma dessas 6 cidades gêmeas, e aí a gente tinha como metodologia cartografia urbana, e aí usamos a pedagogia da viagem, entrevista, mapa, autofotografia e vídeos, tendo também como financiamento a FAPERGS. Então, nosso projeto dividiu em 3 anos a viagem, que foi o primeiro ano, né, então seria ali o ato da caminhada em si. O segundo ano a gente ouviu as vozes na linha, então muitos dos moradores de fronteira deram palestras para a gente lá em Pelotas, e o terceiro a inscrição, né, que esse depois, o que a gente produziu a partir desse trabalho. E as ferramentas, né, e aí eu volto de novo na teoria Torrede, que traz a ciência, tecnologia e sociedade. Então a gente está muito entreado com isso, e as nossas ferramentas são essas tecnologias, né, de câmera, o vídeo que a gente tinha, o gravador, tudo isso, né, que a gente foi usando, e outras ferramentas também, como lápis, caneta, tudo isso influencia o nosso processo de inscrição. Então, a gente teve a entrevista de manejo cartográfico, que foi o ouvir, os mapas foram o registro da caminhada, os vídeos, a captura desses acontecimentos, e a autofotografia, que é o ver e o dizer. Aqui eu vou passar mais rápido, mas a gente publicou um artigo na Viras que a Lu comentou, né, o Edu, eu, a Lu, a Thaís e a Vanessa, e aí a gente deu um apanhado sobre a Travessias na Fronteira, tendo como estudo de caso o Chuí. Então, a gente mostra essas inscrições. Então, a gente teve o mapa da entrevista, o mapa, que aí foi mesmo o desenho, durante esse percurso pela linha de fronteira, o mapa vídeo, os frames, né, dos vídeos que a gente produziu, e o mapa autofotografia, que é essa fotografia do pesquisador, que depois ele diz também algumas coisas sobre. Então, tá lá na Viras, depois eu posso mandar o link para vocês. Mas foi muito, muito interessante, né, essa escrita, que a gente chegou a algumas conclusões sobre a caminhada, né. Então, a caminhada é a criação dos sentidos, né, a descoberta do novo, e aí a gente dividiu em 3. A caminhada, ela se divide na travessia, na linha e no relato. Então, a travessia como o percurso, o caminhante. A linha, o rastro, que é marcado pela trajetória. E o relato, que é o discurso, a narrativa desse trajeto caminhado, né, essa inscrição. Então, é nesse trajeto, né, físico como do pensamento, que a gente percebe, então, esse nomadismo, a suspensão dos objetos materiais para a inserção dessa experiência sensível. E aí o Edu, ele sempre né, nos lembra disso, que caminhar e cartografar são encontros numa direção contrária, né? Escrever a cidade como cartografia, que permite, então, o surgimento desse novo entre-lugar-linha de fronteira. Então, para vocês verem, assim, fotos que me marcaram muito, né, em Aceguá, os marcos de fronteira, a gente caminhando por essa linha, que é uma linha internacional, não é de um país nem de outro. Então, dava uma sensação de liberdade, de medo, era muita coisa ao mesmo tempo, mas você se sentia acolhido, né, essas cidades pequenas foram bem acolhedoras para a gente. Aqui atravessando pontes de chuva, lá no hotel, né, que a gente fez amizade, enfim. Aí eu vou chegar na minha dissertação, que eu defendi em 2019, foi chamado Cartografia Urbana na Linha de Fronteira, Travessias nas Cidades do Brasil e Uruguai, que eu falo sobre essa viagem de forma mais detalhada, né? Então, o objetivo foi cartografar essa travessia na linha, definida por essas cidades, com a intenção de mapear os fenômenos urbanos, né, dessa linha de fronteira, entender o que acontece ali nesses espaços públicos da linha de fronteira. Aqui os percursos que a gente fez nas 6 cidades gêmeas, então eu vou relatando cada um deles. Alguns a gente teve que fazer com transporte público, ônibus, né, mas a maioria foi a pé, então para a gente ver essa diferença, e os pontos que foram chamando a atenção em cada um. Então, a gente é dividido, né, são 3 fronteiras secas, ou seja, a linha de fronteira é dividida por uma linha, né, imaginária, que é a rua, a avenida, e 3 molhadas, que a gente tem a divisão, ou união, né, do curso do rio. E aí, essas travessias, eu consegui entender que eu tenho lugares da errância e lugares da espera. E os lugares da errância eu entendi como os lugares dessa passagem rápida, temporários, de circulação, mas que também comunicam, né, eles estão ligando de um ponto a outro. Aí eu dividi em rua, ponte e aduana. Então, as ruas, um exemplo, né, aqui de Aceguá, aqui de Chuí, em que eu faço, então, fotografias para entender como é que eu atravessei esses lugares da errância, e faço colagens também, então, muito próximo, né, da teoria do Fernando Fuão, que ele trabalha muito com a colagem, né, como trajetória amorosa. Então, o que me despertou cada uma dessas cidades que são de fronteira, mas cada uma tem uma particularidade, né.
Não vou adentrar em cada uma delas, mas só para vocês entenderem essas inscrições que a partir da travessia foi possível. Então, a ponte, que é um outro lugar de errância, né, então, nessas cidades molhadas, então eu faço os trechos, coloco também as formas de acolhimento, e aí está aqui a Selma, né, que eu me inspirei também muito na tese dela sobre esses lugares de acolhimento. Então, debaixo da ponte, em cima da ponte, o que isso despertava no ato de atravessar, e aí um pouco da colagem, mais como um processo. A colagem em si, o final, não me interessou muito, mas durante, né, o processo de fazer a colagem, eu fui entendendo alguns conceitos. E, por fim, a aduana, né, que é um lugar de travessia que foi rápida, muitas vezes foi tranquila, outras vezes foi mais hostil, e aí eu faço, então, um estudo de cada uma dessas aduanas, entendendo a sua arquitetura e sua localização também. E os lugares da espera, como eu falei, né, que são os lugares que vão despertar, então, a pausa do corpo, uma situação mais de mobilidade física, lugares do acolhimento que, na maioria das vezes, são atrativos e possuem, né, equipamentos que vão favorecer essa espera. Então, eu dividi a praça e o parque, o marco de fronteira e a ocupação. Então, a praça e o parque aqui de cada uma dessas cidades, né, principalmente próximos aos rios, né, essas daqui, então, como é que foi o acolhimento em cada uma delas, essa espera. Os marcos de fronteira, então, por exemplo, aqui tem um croquis que eu faço de Santana do Livramento e Ribeira, onde a gente foi conseguindo marcar cada um desses pontos, como é que são esses marcos, o que eles nos afetam em cada uma dessas cidades, e a ocupação, né, ou seja, a apropriação, e aí vem muito do paraformal também, né, e aí eu dividi entre disciplinada e desviante, porque há uma ocupação que é desviante, que é aquela ocupação em que, enfim, moradores se apropriam de diferentes formas. Então, a gente tem ocupação de ciganos perto da ponte de Jaguarão, o pessoal ali cortando lenha e vendendo na linha de fronteira, vendendo redes, famílias, né, infelizmente, uma situação de vulnerabilidade social, ocupando também. E também a gente tem uma ocupação disciplinada, ou seja, aquela ocupação em que foi organizada pelo Estado. Então, a gente tem um encontro na Praça da Santana do Livramento e Ribeira, que é muito conhecido lá no evento gastronômico, só que eles fecham essa praça temporariamente para esse evento, né? Então, assim, é uma ocupação em que tem preço, né? Assim como eles tentaram enquadrar o camelódromo na cidade, tentando organizar, mas eles se expandem para outros lugares também. Então, é isso, né? A atravessar essa fronteira foi fundamental, né? Então, esse retorno dessa viagem, desse processo de caminhada, provocou muitas reflexões. Eu acho que eu tracei mais do que representei, né? Então, a gente colocou nosso corpo nessa desterritorialização e depois reterritorialização, e esse movimento intenso, mas que foi fundamental. E, por fim, o doutorado, né? Então, eu chego no doutorado com esse tema da paisagem de fronteira, que é um tema que no Brasil fala muito pouco, e sempre, quando os autores citam, é um tema que vem da Europa, e aí eu trago, né, os termos em inglês Border Landscape, e o mais conhecido agora que eles estão criando, Borderscapes, que eles tiram o land, né, então eles estão falando de fluxos transnacionais, e eu acho que eu percebi que há uma lacuna aí, que eu estou estudando no doutorado, para entender essa paisagem de fronteira na América Latina, que é muito diferente da Europa, e também de uma questão norte-americana, enfim, isso é bem diferente, né, essa fronteira. Então, o meu objetivo, que eu estou construindo no doutorado, é rastrear e cartografar essas transformações da morfologia da paisagem na cidade fronteira. Então, eu estou olhando no tempo, como é que essas cidades estão se transformando com o tempo, o que elas estão nos ensinando, nos contribuindo, que paisagem de fronteira é essa, né? Então, de que ela está sendo formada. Identificar também as controvérsias dessas paisagens, né? Para, assim, oferecer subsídios, né, formulação de diretrizes ou intervenções, ou mesmo para a gente entender como é que essa paisagem de fronteira está sendo formada. E aí eu faço um percurso conceitual, né, só para mostrar um pouquinho como é que isso também se altera, que caminhada é essa que a gente percorre nos livros também, né, entendendo que o conceito de fronteira, de paisagem, ele modificou ao longo do tempo e segue modificando, não há um certo nem um errado, mas é uma construção, né, então eu acho que percorrendo por esses autores,
eu sinto que agora eu estou podendo contribuir, e a partir dessa caminhada de entender, de estar na fronteira, ouvir quem é da fronteira, a gente consegue ir criando esses novos conceitos. E aí eu tenho usado muito, voltando, né, lá no começo da formiguinha, né, da TAR e da cartografia de controvérsias, que tem me ajudado muito, assim. Então, agora eu estou me apoiando, né, nesses autores, né, Bruno Latour, René Marmol, John Law, Tommaso Venturini, então, que eles vão falar dessa cartografia agora que é de controvérsias, né, um mapeamento dos conflitos. Porque ali na fronteira, a paisagem em si, ela é conflito, né? Então, eu quero entender como é que funciona o eu e o outro, como é que esses atores estão interagindo entre eles, como é que essa paisagem está se formando. E aí, eu acho que só sendo uma formiguinha mesmo, para a gente estar caminhando, percorrendo essa cidade, ouvindo esses actantes, sejam eles humanos ou não humanos, que eu vou me aproximar, então, desse conceito. Só para mostrar essa rede, né, porque a imagem da TAR configura-se numa rede, então eu já percebo que eu tenho actantes. Quando eu falo actantes, é porque Latour, ele usa esse termo, às vezes, ao invés de ator, porque actante, ele abraça tanto humanos como não humanos, e ator é uma palavra que lembra muito humano, né, o ator, a atriz, então, para a gente trocar um pouquinho essa configuração, a gente usa actante. Então, os actantes de mercado, forças do free shop, camelôs, moeda, actantes da travessia, a ponte, a mobilidade, o contrabando, actantes simbólicos, os marcos de fronteiras, bandeiras, as placas, actantes jurídicos, as legislações, que são muito importantes, actantes digitais, que eu gosto de falar, o chip de celular, a internet, a gente viu na linha de fronteira, né, o câmbio de chips, porque de um lado e de outro as companhias não funcionam, não, então você tem que trocar para conseguir falar, né, ali com metros próximos, então, assim, é uma realidade, é uma paisagem muito instigante, né, então, através dessa associação entre os atores actantes, que eu tenho costurado, então, essa paisagem. E é isso, assim, eu termino com essa foto, que é de Santana do Livramento e Rivera, né, então a gente tem aqui até o Edu caminhando aqui pela linha, que é exatamente aqui no meio passa a linha imaginária de fronteira, de um lado Brasil, do outro lado Uruguai, e é durante essa caminhada, né, pela fronteira Brasil-Uruguai, que eu percebo o conceito dessa paisagem de fronteira se aproximando das características desses outros autores que eles falam de uma mobilidade, né, transnacional, mas também ganhando significados diferentes e particulares dessa fronteira latino-americana, né, como de adaptabilidade, cooperação, zona de amortecimento, mas também de tensão, né. Então, a experiência corporal no território, ele vai possibilitar essa abertura para outros questionamentos. Gente, era isso. Muito obrigada por me ouvirem. Eu falei que eu falava muito. Pô, leia aí, Paula, você não me cortou. Obrigada, Mas fico Lorena. à disposição. Estava ótimo te ouvir. Eu acho que a gente pode abrir para as perguntas e acho que o Edu não voltou ainda, ele não falou nada. Então, gente, perguntas. Quem quer começar? Se ninguém começar, eu vou começar. Vai, Luana. Eu posso começar. Bom, boa tarde para todo mundo. Lorena, sempre um prazer, né, te escutar e, enfim, aprender contigo. E aí, eu queria comentar, assim, duas coisas que eu gostaria que tu falasse um pouquinho mais, né, que me parece que são duas características tuas, assim, que eu admiro muito e me inspiro, né, e tento aprender. Uma é em relação ao vocabulário. Parece que tanto a cartografia inspirada em Deleuze e Guattari, quanto agora essa cartografia que traz da teoria Torredi, elas carregam muitos termos, não são bem conceitos, mas são noções, expressões que às vezes limitam restringem a nossa comunicação, né, a um grupo determinado, assim. E eu sempre te ouvindo e te acompanhando, acho que eu tive a oportunidade de, em vários momentos, né, estar contigo, e isso é muito bom. Tu tem uma sutileza e tu consegue desdobrar e aproximar, e tu nos falou agora do conceito de actante, assim, como uma coisa tão leve, tão próxima, né, tão introdutória, que tu faz com que a gente consiga te acompanhar, né? E eu queria
que tu falasse um pouquinho mais para nós sobre isso, assim, o que tu pensa sobre isso, né? Acho que essa questão da linguagem, ela é um desafio, né, para a gente conseguir trazer, carregar esses significados todos que estão por trás das nossas pesquisas, das nossas perspectivas como pesquisadoras, mas como às vezes elas limitam a nossa comunicação, né? Então, uma questão seria isso, bem como admiradora, tá, Lorena? E a outra, que eu fico pensando, né, tu cuida tanto a questão da representação, de não falar sobre ela, de trazer o termo em inscrição, mas, Lorena, como tua representação gráfica é incrível, né? Eu fico babando aqui nos teus slides, babo nos teus trabalhos, né? A tua dissertação ficou linda e ela é muito comunicativa, né? E aí fico pensando que talvez poderia nos comentar um pouquinho mais, até compartilhar teus conflitos em relação a essa perspectiva da representação. E aí um conflito que eu vou compartilhar, assim como é para mim o da linguagem, a questão da representação em relação às categorias. Achei genial as categorias que tu trouxe dos actantes, e fiquei pensando, será que o quanto essas categorias são traços abertos, o quanto elas estão representando e fechando, assim. Fiquei querendo te ouvir mais sobre isso, tá? E bem num diálogo, né? Eu também tenho tentado, assim como a Lorena, trabalhar com a cartografia das controvérsias agora, e a gente tem trocado várias figurinhas, então é para a gente conversar, se não aqui, a gente segue em outro momento também. Obrigada, Lu, é sempre bom estar contigo, né? A gente divide tanta coisa junto. Adorei seus comentários, te agradeço muito, e seus questionamentos também, que são os meus também, né? Então, assim, a gente está nesse processo juntas. Falando de linguagem, vocabulário, a gente fez o trabalho com Derrida, né? E Derrida é um filósofo da linguagem. Acho que a Selma caiu, que a internet dela estava ruim. E a Selma também sempre, né, no grupo do Derrida, a gente discute muito isso, né? E aí a gente escreveu um trabalho sobre a língua do outro, falando sobre Derrida, enfim, e é um confronto que tem, Lu, muito grande. E agora no doutorado eu estou enfrentando mais ainda, porque eu tenho lido muita coisa em outras línguas, né? Inglês, espanhol principalmente por conta da fronteira. E aí trava, assim, como é que eu vou escolher a palavra? Então, por exemplo, paisagem de fronteira, igual esse termo bordscapes, que junta, aí eu fico assim, gente, tirou o land, tirou a minha terra, tirou, assim, o território que eu estou estudando, entendeu? E aí eu já fiquei incomodada com aquilo. Então, assim, eu acho que é um desafio, mas eu acho, e eu já vi algumas pesquisas sobre, que a gente pode criar novas palavras, sabe? Assim, nesse desafio, eu tenho tentado arriscar um pouco disso também, da gente se apropriar das coisas e criar também outras coisas. Eu acho que falta palavra, né? Assim como a experiência que a cartografia nos promove, a gente pode tentar arriscar isso. O actante que você falou, o ator, assim, eu também estou me aproximando aos pouquinhos dele. Mas eu entendi, eu acho que o Latour, ele, claro que no inglês, actor, ele também tem uma aproximação com o nosso português, de ator, e realmente, né, quando a gente fica escrevendo qualquer coisa, ator, atriz, o convidado, a convidada, no português a gente tem muito essa questão do gênero, como é que a gente inclui, como é que é uma palavra inclusiva? Isso é muito difícil na nossa escrita, e aí eu tenho medo de escrever e estar excluindo alguém, então, né, mas é um desafio, Lu. Eu acho que isso só no exercício, eu acho que a gente pode se inspirar no Latour de tentar criar palavras, assim, que nos aproximem ou que englobem, né, mas esse todo, fiquei pensando nisso. E da representação, te agradeço o elogio, eu gosto muito, eu sempre gostei muito de representação gráfica, eu falei, se eu fizesse outra graduação, seria design gráfico, eu acho maravilhoso, eu adoro, mas eu entro em conflito o tempo todo, porque eu fico assim, gente, é uma representação fixa, né, igual a colagem, o Fouan sempre fala muito disso, assim, a colagem é para o nosso processo, mas uma hora o resultado ele fixou, então ele perdeu uma força ali, mas ele está ali. Então, ele querendo ou não, para mim, expressa um processo, para o outro talvez está falando outra coisa. Então, também tenho esses conflitos, e a categoria agora é o meu maior conflito, porque eu estou assim, gente, você lembra nas aulas, a gente fez algumas aulas, né, sobre teoria Torrede, e a gente falou, como é que, né, eu tenho que entender esses atores todos, não posso pôr em caixinhas, porque eles estão numa rede, todos estão associados,
Mas como é que eu estudo eles? Assim, eu tenho que criar alguma lógica. E aí, nos trabalhos do Sistema de Espaços Livres no Céu, a gente tem um estudo sobre unidades de paisagem, né, que é uma metodologia em que a gente faz o compartimento da paisagem por unidades que têm alguma homogeneidade. E aí, né, a própria Vera fala assim, nossa, os geógrafos não gostam, como assim uma paisagem tem unidade, isso é impossível. Mas para a gente estudar, a gente tem que aproximar de alguma forma, sabe? Mas eu entro em conflito com isso também, mas eu acho que assim, eu tenho que aceitar esse conflito, entender, ele existe, é pertinente, mas eu preciso categorizar de alguma forma para eu entender todo mundo, todo, e depois eu posso abrir, porque eles são livres, eles não são caixinhas. Então, fico imaginando alguma forma deles estarem juntos e comunicando ao mesmo tempo, sabe? Mas eu acho que para a gente se organizar nessa diversidade e heterogeneidade, a gente precisa ter alguma forma de aproximação. Fiquei pensando nisso, assim. Mas muito obrigada. Adorei te ouvir. Eu acho que eu vou pegar o gancho, já que a Luana falou da representação e da inscrição, porque eu tinha uma pergunta sobre isso também. E tu fala uma coisa muito interessante, Lorena, que é o mapa é a criação de sentidos, né? E eu caio muito nisso também, de quando parar isso, né? Quando que essa coisa vai estar materializada e quando que ela não vai ser mais um processo, assim. E eu acho isso muito forte de falar a criação de sentidos, assim, que o mapa é isso, né? E quando é que a gente dá esse sentido, assim? É muito interessante, porque a gente acaba falando sobre o antes, o durante e o depois, em uma coisa quase estática, né? Estática, na verdade, mas que acontece um processo e a gente para em algum momento. E eu queria que tu falasse um pouco mais sobre isso, assim, porque para mim foi muito forte, sabe? Foi um ponto muito alto. Que legal, né? A gente que produz mapa, e diversos mapas, né? Desde, é igual eu falei ali, mapa entrevista, mapa cartografia, mapa. Enfim, inscrição, é isso, né? E eu me incomodo muito com isso porque nunca vai estar completo, né? Mas eu acho que, igual eu mostrei aquela exploração no cemitério, né? Que depois eu voltei naquele lugar e fiz uma outra apropriação daquilo. Então, eu acho que, assim, ele é um mapa aberto. Deleuze fala muito disso, né? Dessa questão da abertura, do sempre conectável, adaptável. Então, eu acho que é isso, assim. Naquele momento, ele está ali, porque ele, de uma certa forma, a gente, né, nessa pressão desenvolvimentista, a gente tem que entregar alguma coisa, ela vai estar ali, mas é bom a gente ter esse marco, né, é um registro, acho que é um registro, mas ele está sempre aberto, e eu posso mudar, igual eu posso pegar ele e fazer uma outra apropriação dele, mas ele representa, sim, o sentido, né, e esse sentido, estava até lendo um livro do Gadotti agora, e ele fala do sentido, assim, como sentido que te mostra uma direção, mas ele não é o caminho ainda, sabe? Também tem um pouco disso, tanto do sentido de sentir, de emoção, mas como do sentido de ainda não, só tem uma direção, não tem o caminho, sabe? E é ali que você vai entranhando coisas e travando. Mas eu acho que a gente tem que começar, porque senão a gente fica com medo, assim, não vou conseguir apresentar tudo, e aí, sabe? Então, eu gosto do adaptável, né? Porque eu acho que está sempre em processo. Uma hora vai acabar porque você tem um prazo, você vai ter que entregar tal coisa, mas quem sabe a gente recupera ele. Mas que legal que você gostou. Essa frase está lá no artigo que a gente escreveu. Aí a gente fala um pouquinho mais sobre ele também, se tu quiser ver. Vou procurar. Gente, quem tem mais perguntas? Todo mundo quietinho hoje. Recuperando de ontem. Então, eu vou te fazer mais uma pergunta, que é sobre a velocidade. Não é bem uma pergunta, mas para te falar um pouco sobre isso. Porque também é algo que me prende um pouco, assim, porque eu estudo as galerias, né? E é um lugar totalmente de passagem, assim. Então, eu sinto que quando eu tô dentro das galerias, eu corro até chegar fora. Quando eu chego fora, eu começo a perceber as coisas. Então, existe um pouco de contradição, assim, para mim, nesse sentido do lento, porque eu percebo isso dentro das galerias, principalmente, que é o meu lugar de maior movimento e de maior rapidez. Eu só paro dentro das galerias quando alguma coisa me para. Tipo, eu me encontro com
me encontro com alguma coisa e essa coisa me faz parar, assim, né? Isso para mim é um pouco forte também. E eu me lembro de ler na tua dissertação sobre isso, que vocês fizeram alguns caminhos a pé, alguns de ônibus e alguns de carro, né? Talvez falar um pouquinho sobre essas diferenças, assim. Uhum. No seu caso, eu acho que se enquadra até no que eu estava falando de travessias da errância, né? Porque você tem um movimento ali de gente que está deslocando só para ir para outra rua, pessoas, vou pegar tal coisa, comprar ali, enfim, mas já estou no direcionamento de encurtamento de caminho, né? Então, a galeria tem muito disso, mas, ao mesmo tempo, ela tem atrativos, aí tem, né, tem vitrines. Então, às vezes, dependendo do consumo, se a pessoa quer parar, ou venda de comida, enfim, também tem momentos que podem ser propícios à pausa, né? O que você falou, se alguém me parar, pode ser uma vitrine, pode ser um amigo que eu encontrei ali, mas ele é um lugar realmente, né, dessa travessia da errância, assim, que ela está movendo para um deslocamento, ainda mais que tem essa linha, né, depende, tem galerias que fazem curvas e tal, mas aquela que é uma linha é mais propícia ainda, né, o João e a Selma vão falar isso, né, que a linha, ela incentiva, a reta incentiva a gente a seguir em frente, a estar do outro lado, né. Mas, aí falando desse seu percurso da diferença, é totalmente diferente, assim, até de bicicleta é diferente, né, então se tu faz o percurso caminhando, dependendo do clima, com chuva, com sol, tudo isso influencia a velocidade que você vai caminhar, ou andar, enfim. E também, de bicicleta é uma outra relação, quando a gente está também em carro, em alta velocidade, também é interessante, sabe, porque muita gente fala, caminhada, claro, eu acho que a gente percebe coisas diferentes, não que uma é melhor que a outra, sabe? Por exemplo, quando a gente atravessava ponte, ou que era uma distância muito longa, era interessante a gente observar, por exemplo, a paisagem do Pampa, sabe? Então, a gente tem aquela ideia de intensidade, de imensidão, né, daquele todo retinho. Agora que eu estou aqui nas montanhas, já nem lembro, né, já é uma outra ideia. Mas, então, eu acho que é isso, assim, a gente também não pode ter definir assim, a caminhada é a caminhada lenta que eu vou enxergar mais coisas ou menos coisas, depende. O momento de travessia, até mesmo no automóvel, num veículo veloz, ele pode te dar outras relações diferentes, não é que é melhor ou pior, entende? Então, varia muito, mas essa caminhada lenta que eu estava falando ali da formiguinha, né, de você estar tateando, acho que é ver as minúcias, sabe? E a gente tem mais tempo para pensar, para olhar coisas que na velocidade você não veria, né? Então a gente tem uma abrangência maior. Acho que penso assim. Edu acabou a banca de 1000 anos. Acabou, ainda bem, eu não aguentava mais. Eu não sei por que banca de doutorado colocam tanta gente. Eu fico com pena. A Luana agora tinha a banca dela também, porque quando são duas pessoas na banca, para mim já seriam suficientes. Porque aí sempre tem uma pessoa dissonante, assim, que não. E aí eu acho que atrapalha o doutorando, porque fala uma outra coisa, né? De outro. E eu fico imaginando, assim, eu não me lembro muito bem da minha, mas agora era um artista, um historiador, eu, arquiteto, e a outra pessoa, nem sei o que era. Então, é uma coitada da guria, né? Porque cada um falou uma coisa, era muito estranho. E muito arrastado, assim, né? É engraçado, aqui eu posso falar, não é uma questão diferente, né? O sotaque nordestino. Eu tava aqui que não aguentava mais com o nordestinês, né? E eu acho bonito. Mas para tu, eles têm é muito devagar a forma de falar, né? Eu aqui, né, Edu, eu já tô achando super diferente o falar aí do gaúcho, Minas aqui acelerada, né? Eu já tô falando. Eu acho, mas eu acho que eles me acharam assim, uma espoleta falando, né? Porque eu falei várias coisas. E aí eles foram bem lentos, assim, né? Porque tipo o Chico da Bahia, é um baiano, e é bem lento, assim, demora. Então é estranho. Mas eu tô aqui assim, voando, porque eu não ouvi, eu só olhei e vi as imagens. Então eu não sei nem do que. Eu vi mais ou menos que tu mostrou todas as tuas aventuras, né? Aventuras. Aventuras de caminhada. Hoje tá todo mundo quietinho, Edu. É?
Ah, mas tem a Luana, tem Lu aqui. É que a Selma saiu, a Selma deve ter gasto todo o repertório de fala de vocês. Selma é ótima. Eu não tenho uma pergunta para fazer exatamente, mas foi muito interessante ouvir a Luana, porque eu conversei, a dissertação, a tua dissertação foi a primeira que eu li do grupo de pesquisa, assim, né? É o primeiro contato que eu tive. Na verdade, não foi o primeiro eu tentei ler os livros, não entendi nada. Fiquei super perdida, falei, meu Deus, o que as pessoas estão falando, onde é que eu fui me meter? E aí depois, lendo a tua dissertação, foi uma viagem, assim, o teu jeito de contar, de narrar, de escrever é bem, como se diz, carrega, assim, vai levando o assunto. Então, meu namorado leu junto, porque eu contava as histórias, os causos, a história do ônibus que estragou. Nossa, foi fantástico, assim, adorei. E é muito legal, assim, ver todos esses conceitos que tu traz, essa função do explicar o vocabulário, de trazer de uma forma leve. Eu senti bastante quando eu li a dissertação, e eu estou bem feliz de hoje entender todos esses conceitos, assim, e de estar aos poucos me apropriando de cada um deles. Então, às vezes, eu até me questiono, nossa, era para eu estar aproveitando essas conversas para perguntar várias coisas. Só que eu não me sinto no momento de perguntar, sabe? Eu me sinto no momento de escutar e de entender e de conectar o que cada um de vocês vai falando. Então, eu adoro as tuas representações gráficas também. Muito legal. Obrigada. Ai, que bom, Alice, é muito bom receber esse feedback. E essa é uma construção coletiva, e o grupo faz muito isso, né? Então, eu com a Lu, com a Thaís, a Vanessa, então a gente, assim, o grupo conversando muito, é interessante que a gente carrega um pouquinho de cada um, sabe? Dá um pouquinho, então, realmente, e isso que você falou da escrita, te agradeço, que bom, porque é uma coisa que às vezes me incomoda, assim. Latour, por exemplo, Derrida, são escritores que você lê, você fica assim, meu Deus, é 1 hora para você ler um parágrafo. E eu acho que a gente tem que mudar isso, sabe? Tornar uma leitura mais democrática, né? Para acolher diversas pessoas, diversos níveis, enfim, que quer entender, né? Trazer isso para uma linguagem não empobrecida de maneira nenhuma. Eu acho que a academia tem mas uma maneira mais tranquila, né? Ou de uma outra apropriação também. Então, eu acho que legal você ter comentado isso, porque é uma coisa que eu defendo, assim, que eu acho que é importante, né? A gente tentar incluir o máximo. Vou me intrometer. Isso que tu comentou, Alice, é bem assim, né? Eu acho que a primeira aula que eu tive, assim, sobre cartografia, eu tenho certeza, assim, que eu não entendi 1% do que estava sendo dito, sabe? Porque, enfim, são muitas referências, tem alguns termos, assim, e essa habilidade da Lorena, assim, que eu comentei, é que, embora, meu Deus, Latour, assim, tem, sei lá, um glossário para te conseguir entender o que ele está escrevendo, porque é a caixa preta, não só que ela é duplo clique, ele inventa 1000 termos. E aí a Lorena vai, a gente, sei lá, num SIC, cada um tem 10 minutos para falar. Parecia que muitos de nós do grupo falávamos, não se entendia nada. A Lorena conseguia ir lá dosar a informação e comunicar, sabe? Eu acho que talvez não seja nem uma habilidade, né, Lorena? Talvez seja uma atenção mesmo dada a, olha, estou usando esse termo é diferente, vou anunciar ele, né? Então, acho que é uma coisa para a gente olhar, assim, com muito carinho, né, para ter como referência, porque realmente é interessante trabalhar, se aprofundar nessas teorias, mas que elas consigam ser mais acessíveis, né? Ter uma linguagem que, né, consigam fazer mais parte, mas tem outros, né, que pesquisam nessa área, que acham que não, que a gente tem que manter essa rigidez formal, conceitual, e então também é importante pensar que tem diferentes perspectivas nessa área, né. Não sei se quer comentar mais um pouquinho, Lorena, se as pessoas que têm encontrado, sei lá, mantêm esse diálogo mais difícil. Assim, no grupo lá do Rio, do Céu, a gente tem até toda reunião amanhã, a gente tem uma reunião, né, toda terça. É muito legal isso, que a maioria pensa nisso assim também, sabe? Em como a gente pode tornar essa leitura, né, ou essa escrita mais acessível, né, de uma forma mais tranquila, porque não sei, eu fico pensando muito nessa questão de democratização mesmo, sabe, da educação, do conhecimento, não tem por que a gente ficar, eu acho que assim, é importante entender, eu acho que é importante
dá o valor, né, a quem cria os conceitos, a forma de escrita e tudo, mas ter uma outra posição, sabe? E tem gente que não concorda realmente com isso, né? Igual você falou, tem muitos pesquisadores que acham que não, que aí vai tirar a essência, tem que escrever de uma forma muito polida ou academicamente, né? E isso até as revistas, a Picho é uma que está desconstruindo, sabe? Então tem revista que não aceita, por exemplo, escrita na primeira pessoa, né? Então não, tem que ser a pesquisa achou. Não é pesquisa, tem pessoas ali, né? Então eu encontrei o nosso grupo, então isso está mudando aos poucos, mas ainda é muito difícil, né? E eu acho que, ainda mais agora, né? Então, eu tive um artigo, por exemplo, recusado por isso. Ah, você escreveu na primeira pessoa, a gente não aceita. Então, assim, né, desmerece todo um estudo, um trabalho, né, porque eu estou falando, né, disso. O John Law é um pesquisador que ele critica muito isso, né, ele sempre fala, assim, que ele é um dos que fala, assim, por que os livros de literatura a gente tem na cabeceira, a gente ama, gosta, e os livros técnicos de pesquisa, né, estão ali guardados para quando eu tiver um momento concentrado, sabe? Por que a gente não pode escrever como uma literatura? Por que a gente não pode trazer isso? John Law é um cara que fala sobre isso, e ele escreve, assim, muito bem, né? Então, acho que eu tenho me aproximado desses autores, assim, nesse sentido. Mais perguntas, gente? Eu fiquei pensando agora aqui, né? É que, claro, eu tô com essa banca que eu fiz agora na minha cabeça, nessa ideia, assim, um pouco, né, Lorena, que eu percebo dessa filosofia, né, ou do uso da filosofia, ou não só da filosofia, mas que às vezes existe um policiamento, principalmente no que a gente chama aí de filosofia contemporânea ou filosofia da diferença, né? E eu sempre achei muito estranho, porque essa filosofia está pregando exatamente um movimento de revolução da linguagem, né? E eu até tenho amigas que são super intelectuais na filosofia, né? Algumas eu chamo até da minha biblioteca, assim, quando eu tenho que perguntar, mas eu sempre aconselho vocês, eu sempre digo, coloca o que o autor está dizendo, mas daqui a pouco tu pode dizer, eu estou dizendo que cartografia é isso, eu estou dizendo, bom, mas aí tem que ficar claro, tu não está dizendo com aquele autor, tu leu aquele autor e tu tá pensando nisso, ou pensando naquilo, porque senão também eu acho que não faz sentido, né? E no caso desse campo aí teórico, ele está apontando para que a gente crie esses entendimentos, né? Então é bem estranho, porque às vezes eu percebo em algumas leituras assim do campo bem puro da filosofia, né? Que definem um conceito, encaixotam ele, e eu penso, mas esse filósofo não está dizendo isso, que é para fazer isso. Ele criou aquele conceito para o mundo, né? Então, tu fica muito limitado. Mas é bem interessante, eu já recebi muito essa provocação, assim, né, nesse sentido. E é um pouco isso, eu acho que quem ultrapassa essa fronteira dos saberes, né, dos poderes, dos saberes, eu sempre disse isso para vocês, né, que a gente está sempre ultrapassando esse limite. E aí a gente tem que estar sujeito a essa crítica. Ou alguém dizer, não entendi isso que tu está estudando. Que é bem interessante, mas é um não entendi, meio que aquilo ficou na cabeça, né? Eu acho que eu entendi mais ou menos o que tá. Eu adoro quando dizem que entenderam mais ou menos, que é porque estão maquinando aquilo, né? Porque não é algo a filosofia, no caso que a gente está falando, não é algo fácil, mas ela quer essa maquinação, né? É isso que ela busca. Mas eu percebo que, às vezes, academicamente, na universidade, isso se engessa tanto que não permite né? Essa maquinação. Ela dá tudo... Então, eu acho que tem um pouco nesse sentido. E é tão engraçado, agora essa guria que eu estava na banca, ela foi criticada porque ela escreve em primeira pessoa.
eu fiquei chocado, entendeu? Eu fiquei chocado, porque essa não é uma discussão na educação, na psicologia. Por que os arquitetos não podem escrever na primeira pessoa? Né? Aqui tem pessoas de outras áreas aí, tipo, é normal tu ter um relato na primeira pessoa, uma narrativa na primeira pessoa. É engraçado que a nossa área, ela esbarra no campo da arte, mas ela, de vez em quando, ela volta para a questão técnica, ou eu nem sei dizer qual é. Ela está sempre indo e voltando, né? Eu estou falando de arquitetos aqui, que se dizem artistas quando precisam, mas de vez em quando eles saem do lugar do artista e vão para o lugar do técnico, tá errado. Então é muito estranho, mas o nosso grupo está sempre nessa fronteira. Então eu sempre digo, a gente tem que estar sabendo onde a gente está, né? Que é correndo risco. E eu acho tão bom correr o risco, né? Que é meio surpreendente, assim. Então a gente está correndo risco, propondo essas coisas, né? Tá nesse lugar. As minhas amigas que são artistas, que eu estou sempre dizendo, não, mas a arte, elas dizem, não, lá é pior ainda, que a gente fica imaginando também, né? Que na arte acadêmica tem uma liberdade, não sei o quê. Não, é tudo muito rígido também. Fala aí, Silvia. Então, com relação a isso, né, eu sempre fico pensando o seguinte, que a chave é o processo de criação, porque o processo de criação, ele não é só no fazer, ele também é no pensar, né? Então, essa coisa do mais ou menos é quando você está ali, né, estabelecendo as conexões, e essas conexões também dependem muito de criatividade. Então, acho que aquela coisa que tem nas artes visuais, que é work in process, também é o pensar em processo, né? Porque, por exemplo, se você pega um Latour, eu não conheço tanto Latour, já li alguns textos dele, mas com um norte antropológico, né? Porque também é um autor que, assim, está em todos os lugares, né? Está na filosofia, está na arquitetura, está na antropologia, também está nas artes visuais. Então, depende muito de quem está tratando os autores. E aí eu sempre penso o seguinte, que esses autores, eles têm uma outra cultura, um outro repertório, né? Então, assim, é muito complicado você dizer, olha, eu entendi plenamente. Quer dizer, não é porque é impossível entender plenamente, mas, assim, esse plenamente, ou o caminho do plenamente, ou entender na totalidade, depende muito dessas conexões e desse processo que você estabelece. E nesse processo existem outras pessoas, né, outros autores, e outros artistas, e outros cineastas, e outros tudo, né? Então, assim, é quase uma vida para você entender esses autores que também fazem parte de uma outra época, né? Então, por exemplo, entender os clássicos hoje, olha, é uma missão de dificuldade, né? Mas eu queria parabenizar a Lorena também, eu gosto muito dessas representações gráficas, eu faço as minhas representações gráficas aqui manual, as pessoas vão falando, e essa é os meus resquícios de quando eu ia fazer arquitetura e mudei o percurso. Mas, assim, voltando a essa história do processo criativo, eu acho que é a chave mesmo, viu? Entender que não é só no fazer, mas é no pensar, cada vez mais. Nossa, é verdade. Eu fiquei pensando agora que você estava falando, que hoje, coincidentemente, semana passada eu apresentei um trabalho, e aí hoje uma menina, né, que assistiu o trabalho me perguntou, Lorena, eu vi que você apresentou, de onde que é o conceito que a fronteira é como espessura, você tirou? Aí eu falei, não, eu já te passo aqui. Fui olhar, eu escrevi isso. Aí eu pensei assim, não fui eu que escrevi. Aí eu fui ver, vários autores falam, mas não esse termo. Então, eu fui ver na minha dissertação que eu tinha escrito isso, e nem eu me dei essa autoria, entende? Aí eu expliquei para ela, olha, usei tal e tal autor, geógrafos que aproximam disso, mas quem falou que a fronteira é uma espessura fui eu. Aí ela começou a rir e falou, não, como é que você não lembrou, né? Mas, assim, é isso que o Edu falou, da gente se identificar, da gente, às vezes a gente é muito inseguro, né? A gente pega vários autores
e aí faz uma outra leitura, como o Edu disse, e às vezes a gente acha que aquilo não é nosso, né? E foi uma construção, é isso que a Silvia está dizendo, desse processo criativo. Então, eu li aquilo, mas pensei em outra coisa pela minha experiência, que é a nossa contribuição na pesquisa, né? Mas é difícil dar esse clique. Hoje eu vi uma coisa que eu falei, nossa, eu que escrevi isso. Então, assim, muito interessante também perceber, né, essas coisas. Mais perguntas? Todo mundo quietinho, eu te disse? Tá todo mundo quietinho hoje. Eu estou cansado que hoje de manhã eu fiz uma visita com meus alunos, lá na Materiale, Gabriele. Aí tive que ouvir a Roberta falando sobre todo aquele catatal que ela tem na loja dela. Tu já ouviu aquilo, né? Ela mostra todos os revestimentos, até a 13h. Aí cheguei aqui e tive essa banca aí que não acabava nunca mais. Aí eu tô cansada. Em minha defesa, eu tô cansada porque festejei muito ontem. Estamos uma alegria, né? Eu não conseguia dormir ontem, eu dormi pouco também. Porque eu fiquei até a meia hora por aí acordado. Primeiro esperando que o Pierre foi na festa, eu resolvi ficar em casa. Aí fiquei olhando os comentários, não sei o quê. E aí hoje eu me acordei super cedo. Igual, eu tenho um relógio biológico que eu posso ir num baile de carnaval que eu me acordo às 6h. Fiquei te imaginando aí, Edu. Eu posso ir a qualquer coisa. Eu estava muito longe. Hã? Eu estava muito longe para ir, aí fiquei louca para ir. Ah, Tava lotado, né, Luana? Tava bem lotado, muita gente querida. Foi bem legal. E uma chuva. Horrorosa, né? Uhum. Lavar a alma. Então tá, né? Não sei. Acho que a gente quer encerrar, Paula. Hoje a Paula fez a... Eu tô me metendo. Te dizer que adorei te ouvir mais uma vez, Lorena. Sempre muito bom. Muito bom. Obrigada, Gabriele. Acho que encerramos, então. Agradecer a Lorena pela apresentação. Sempre muito bom te ouvir, Lorena. E acho que a gente fala do e-book, né, Edu, que a gente está organizando, pensando em organizar um e-book com essas conversas. As gurias vão transcrever essas conversas depois. E aí a gente vai entrar em contato com vocês. Eu tô vendo que a Luana tá fazendo assim. Eu tô fazendo um concurso e um dos pontos que tá lá é tipo se tem alguma fala, alguma mediação transcrita. Eu penso, vai ser bom. Não, a gente está tendo, só que é uma coisa bem trabalhosa, né? A Alissa e estão trabalhando, mas a gente acha que nem vai transcrever 100%, né? Umas partes, assim. Mas hoje eu não fiz, mas eu tenho anotado aqui num caderno alguns pontos que cada pessoa tem falado. E a minha ideia não é organizar isso de uma forma cronológica, né? É tentar reunir essas falas a partir de algumas questões, assim, que foram levantadas, que eu acho que pode ser mais interessante. Mas ainda vai ser um caminho, assim, né, de transcrever, olhar, mandar para os autores, voltar e tal. Mas eu acho que vai gerar um material bem interessante. A semana que vem, eu não lembro quem é. É a Classen, né? Ou é a Valentina? Eu nem me lembro. Eu sei que a última é a professora do Rio. É uma professora aí do Rio.